Ela roubou um lanche de um milionário na rua, e agora ele quer contratá-la para o seu império. Antes de começar, comenta aí de qual cidade ou país você está assistindo. Amo ver como nossas histórias cruzam fronteiras. Isis Amarante tinha exatamente R$ 3,47 no bolso quando decidiu que sua vida não poderia ficar pior. Estava enganada, mas isso ela só descobriria em aproximadamente 15 minutos. Aos 22 anos, Isis havia colecionado uma impressionante quantidade de empregos perdidos. Garçonete, demitida por derrubar um bolo de aniversário de 15 anos em cima do aniversariante, vendedora de loja, dispensada por convencer uma cliente a não comprar um vestido horroroso. E, mais recentemente, assistente administrativa em um escritório de contabilidade, exonerada por excesso de sinceridade, depois de dizer ao chefe que ele tinha hálito de peixe morto. O problema de Isis não era incompetência, era sua incapacidade de fingir ser alguém que não era, e no mundo corporativo isso era praticamente um defeito fatal. Caminhando pela rua Oscar Freire, em São Paulo, observando as vitrines de lojas onde um par de sapatos custava mais que seu aluguel de 3 meses, Isis sentia o estômago roncar uma sinfonia de protesto. Não comia nada desde o café da manhã, um pão francês seco que havia emprestado da padaria onde sua vizinha trabalhava. Foi então que viu o milagre. Um homem elegante, claramente rico, o relógio no pulso gritava caro mesmo para quem entendia pouco de marcas, estava parado na esquina falando ao celular. Na mão livre segurava um sanduíche gigantesco, ainda embalado, de uma daquelas lanchonetes gourmet que cobrava o preço de um jantar por um hambúrguer. O homem gesticulava animadamente durante a conversa telefônica, completamente distraído. O sanduíche balançava perigosamente a cada movimento brusco. Isis parou e observou. O homem era alto, tinha cabelos escuros perfeitamente arrumados, e usava um terno que parecia ter sido cortado especificamente para seu corpo. Definitivamente, alguém que não sentiria falta de um lanche. Sua consciência e seu estômago entraram em guerra épica. A consciência argumentava sobre princípios morais e dignidade. O estômago rebatia com um ronco tão alto que uma pomba próxima se assustou e voou. O estômago venceu. Isis se aproximou casualmente, fingindo interesse excessivo na vitrine da loja atrás do homem. Ele continuava gesticulando, agora aparentemente irritado com quem quer que estivesse do outro lado da linha. Marcos, pelo amor de Deus, são apenas números. Como você consegue complicar uma planilha simples? O sanduíche balançou mais uma vez. Era agora ou nunca. Com a agilidade de alguém que havia praticado anos de sobrevivência urbana, Isis fingiu tropeçar. Esbarrou acidentalmente no homem, murmurou um desculpa rápido e, numa manobra digna de um mágico profissional, fez o sanduíche desaparecer da mão dele e aparecer na sua bolsa. Tudo aconteceu em menos de 3 segundos. O homem nem notou, continuando sua discussão telefônica sobre planilhas e incompetência geral da humanidade. Isis se afastou com o coração batendo como se tivesse acabado de roubar o Banco Central. Tecnicamente, havia roubado um sanduíche, mas ainda assim era roubo. Sua mãe ficaria horrorizada. Sua avó, por outro lado, provavelmente ficaria orgulhosa da técnica. 2 quadras depois, Isis encontrou um banco de praça e decidiu saborear sua conquista ilícita. Abriu a embalagem e quase desmaiou. Não era apenas um sanduíche, era uma obra de arte culinária. Pão artesanal, fatias generosas de carne, queijo que parecia ter custado mais que sua conta de luz, vegetais frescos que praticamente brilhavam. Deu a primeira mordida e gemeu de prazer. Era, sem dúvida, a coisa mais deliciosa que havia comido em meses. Foi quando sentiu alguém se sentar ao seu lado no banco. Então, disse uma voz masculina divertida, como está o sanduíche? Isis quase engasgou. Virou-se lentamente e encontrou o homem elegante sentado ao seu lado, sorrindo como se soubesse de um segredo muito engraçado. O que? Como? Gaguejou ela, ainda com a boca cheia. Como eu soube? Bem, primeiro, você não é exatamente sutil. Segundo, tenho câmeras de segurança no meu carro que captaram toda a operação. E terceiro, você esqueceu isso. Ele estendeu a mão mostrando a carteira dela. Isis teve uma das poucas experiências de sua vida em que realmente ficou sem palavras. Engoliu o pedaço de sanduíche com dificuldade e encarou o homem.
De perto ele era ainda mais bonito, olhos escuros, inteligentes, e um sorriso que sugeria que encontrava a situação toda mais divertida que irritante. Você vai me entregar para a polícia? Perguntou ela, tentando calcular quantos metros conseguiria correr antes que ele a alcançasse. Depende, disse ele, relaxando no banco como se estivessem tendo uma conversa perfeitamente normal. Você tem costume de roubar sanduíches de estranhos na rua? Não, protestou Isis. Quer dizer, essa foi a primeira vez. Eu não sou uma criminosa profissional de comida, se é isso que está pensando. Que alívio. Então por que decidiu começar uma carreira no crime culinário justamente hoje? Isis olhou para ele, procurando sinais de raiva ou intenção de chamada da polícia. Tudo que viu foi curiosidade genuína e um traço de diversão. Por quê? Disse ela, decidindo que honestidade total não poderia piorar a situação. Não como nada desde esta manhã. Tenho R$3 no bolso. Perdi meu emprego semana passada. E você parecia o tipo de pessoa que não sentiria falta de um sanduíche. Que tipo de pessoa é essa? Rico, bem vestido. Provavelmente tem uma geladeira cheia de comida gourmet em casa. Interessante análise. E se eu disser que você está certa sobre a geladeira? Então me sinto menos culpada pelo roubo. Ele riu, uma risada genuína que fez os olhos dele brilharem. Você é honesta, gosto disso. Não muita gente gosta. É por isso que continuo perdendo empregos. Que tipo de trabalho você faz? Fazia? Qualquer coisa que apareça. Última foi assistente administrativa. Anterior a essa, vendedora. Antes disso, garçonete. O padrão é sempre o mesmo. Me contratam, descubro que não sei fingir bem, me demitem. Fingir o quê? Que concordo com coisas estúpidas, que acho normal tratar pessoas mal, que posso sorrir quando alguém está sendo claramente idiota. Theo a estudou por um momento. E o que você realmente gostaria de fazer? Trabalhar com pessoas. Ajudar, resolver problemas de verdade, não apenas fingir que eles não existem. Ter um emprego onde eu possa ser eu mesma sem ser demitida por excesso de personalidade. Excesso de personalidade foi literalmente o que meu último chefe escreveu na carta de demissão. Isso é... Ele pareceu procurar a palavra certa. Único. É uma forma educada de dizer bizarro, não é? Na verdade, estava pensando refrescante. Isis o encarou com desconfiança. Você está sendo sarcástico? Não. Trabalho em uma área onde todo mundo diz o que acham que querem ouvir. Honestidade é uma raridade. Que área? Negócios. Empresa familiar. Muito terno. Muita política corporativa. Muita gente concordando com tudo que digo porque sou o chefe. Deve ser terrível, disse Isis, e depois percebeu como isso soou. Quer dizer, não o dinheiro e o poder, que imagino sejam ótimos, mas a parte das pessoas fingindo concordar com você. É exatamente terrível, confirmou ele. Como você sabe quando alguém realmente gosta de uma ideia sua ou está apenas sendo politicamente correto? Não sabe. É por isso que sua empresa provavelmente toma decisões ruins. Ele parou de sorrir. Como assim? Bem, disse Isis, embalada pela conversa. Se todo mundo sempre concorda com você, você nunca ouve críticas reais. E se nunca ouve críticas, nunca melhora suas ideias. É tipo feedback loop negativo. Você estudou administração, YouTube e experiência de vida. Mas é lógica básica, não é? Você precisa de gente que discorde de você para tomar decisões melhores. Theo ficou em silêncio por um momento, observando-a. Isis começou a se sentir desconfortável sob o escrutínio. Eu deveria ir, disse ela se levantando. Obrigada por não chamar a polícia. E desculpa pelo sanduíche. Espera, disse ele também se levantando. Qual seu nome? Isis. Isis Amarante. E você é... Theo. Theo Lacerda. O sobrenome soou familiar, mas Isis não conseguiu localizar onde havia ouvido antes. Isis, disse ele como se testando o nome. Você gostaria de um emprego? Ela piscou. Como assim? Você acabou de me dar a análise mais honesta que ouvi em anos sobre minha empresa. Disse coisas que meus consultores pagos nunca tiveram coragem de dizer. E fez isso depois de roubar meu almoço. Tecnicamente não era seu almoço se você nem estava comendo. Viu? Honesta até sobre os detalhes. Quando você pode começar? Espera. Você está oferecendo um emprego para alguém que literalmente acabou de roubar você. Estou oferecendo um emprego para alguém que me mostrou exatamente o que está errado com minha empresa
em 5 minutos de conversa. Mas você nem sabe se sou qualificada. Você é qualificada para dizer a verdade? Infelizmente, sim. Então você está mais qualificada que metade dos meus funcionários atuais. Isis o encarou, procurando sinais de insanidade. Você está falando sério? Completamente sério. Preciso de alguém que me diga quando estou cometendo erros. Alguém que não tenha medo de discordar. Alguém que veja problemas que eu não vejo. E você acha que eu sou essa pessoa baseado numa conversa de 10 minutos? Baseado numa conversa onde você foi mais honesta comigo que qualquer funcionário foi nos últimos 2 anos. Isis sentiu uma mistura de esperança e terror. Que tipo de emprego? Assistente executiva. Você trabalha diretamente comigo, me ajuda a tomar decisões, participa de reuniões, dá opiniões honestas sobre projetos. Isso soa importante demais para alguém que acabou de roubar um sanduíche. Talvez seja exatamente o tipo de importância que alguém disposta a roubar um sanduíche para não passar fome merece. Isis respirou fundo. Era uma oportunidade incrível, boa demais para ser verdade, o que provavelmente significava que era. Qual é o salário? Perguntou ela, decidindo ser prática. Ele mencionou um número que fez Isis quase desmaiar no banco da praça. Isso é muito dinheiro. É um trabalho importante. E você tem certeza de que quer me contratar? Mesmo depois do incidente do sanduíche? Especialmente depois do incidente do sanduíche. Mostra iniciativa. Mostra que sou uma ladra. Mostra que você resolve problemas de forma criativa quando está em situação desesperadora. Isso é exatamente o tipo de funcionária que preciso. Isis olhou para ele, ainda tentando processar a surrealidade da situação. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você está bem? Mentalmente, digo, porque pessoas normais não contratam ladrões de sanduíche. Theo riu novamente. Talvez eu não seja uma pessoa normal. Isso é reassegurador ou preocupante? Ainda não decidi. Por que não os dois? Isis considerou a proposta. Era arriscada. Era estranha. Era possivelmente a melhor coisa que havia acontecido com ela em anos. Quando eu começaria? Segunda-feira, se quiser. E se eu for terrível no trabalho? Então, pelo menos eu saberei que você me disse que seria terrível. E se você descobrir que sou realmente uma criminosa profissional disfarçada? Então, pelo menos será interessante. Isis estendeu a mão. Tudo bem, aceito. Mas se isso for algum tipo de pegadinha elaborada, eu vou roubar muito mais que um sanduíche. Anotado, disse Theo apertando a mão dela. E Isis? Sim? Termine o sanduíche. Você vai precisar de energia para segunda-feira. Enquanto Isis mordia o sanduíche novamente, agora com a consciência limpa, não podia deixar de pensar que sua vida havia mudado completamente no espaço de 1 hora. E tudo por causa de um momento de fraqueza diante de comida gourmet. Se soubesse que Theo Lacerda era o herdeiro do maior conglomerado de empresas do país e que ela acabara de aceitar um dos trabalhos mais influentes de São Paulo, provavelmente teria engasgado com o sanduíche. Mas isso ela descobriria na segunda-feira. Por enquanto, estava apenas uma garota com sorte demais para ser verdade, conversando com um estranho que havia transformado o pior dia de sua vida no início de algo completamente novo. O que poderia dar errado? Isis passou o fim de semana inteiro alternando entre euforia e pânico absoluto. Tinha conseguido um emprego bem pago, com um homem bonito que parecia valorizar honestidade. Por outro lado, tinha conseguido um emprego roubando comida de um estranho, o que não era exatamente o tipo de história que contaria orgulhosamente para os netos. Na segunda-feira de manhã, vestindo a única roupa social decente que possuía, uma saia preta e uma blusa branca que havia comprado para uma entrevista 3 meses atrás, Isis se postou na frente do edifício mais imponente que já havia visto na vida. O edifício Lacerda ocupava um quarteirão inteiro na Avenida Paulista. Era todo espelhado, subia por 30 andares e tinha o tipo de entrada que fazia pessoas normais se sentirem pequenas e inadequadas. Lacerda, murmurou Isis, finalmente fazendo a conexão que deveria ter feito no sábado. Lacerda Empresas. Meu Deus, eu roubei um sanduíche do herdeiro do Império Lacerda. Respirou fundo 3 vezes, como havia aprendido numa aula de yoga gratuita no YouTube, e entrou no saguão. Se o exterior era intimidante, o interior era assombroso. Mármore por todos os lados,
um pé direito que parecia subir até as nuvens, e recepcionistas tão elegantes que Isis se sentiu imediatamente inadequada. "Com licença", disse ela para uma das recepcionistas, uma mulher impecável de cerca de 40 anos. "Sou Isis Amarante. Tenho um reunião." Primeiro dia de trabalho com Theo Lacerda, a recepcionista a examinou de cima a baixo com a eficiência de um scanner de aeroporto. "Senhorita Amarante", disse ela com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. "O senhor Lacerda a está esperando. 30º andar, elevador executivo à direita. A senhora Helena, assistente sênior do senhor Lacerda, a receberá." "Assistente sênior? Mas eu pensei que seria... O elevador está à direita", repetiu a recepcionista, já direcionando a atenção para outra pessoa. Isis se dirigiu ao elevador executivo, que era mais luxuoso que qualquer apartamento onde já havia morado. Quando as portas se abriram no 30º andar, foi recebida por uma mulher de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque perfeito, vestindo um conjunto que gritava "Eficiência letal." "Senhorita Amarante, imagino. Sou Helena Carvalho, assistente executiva sênior do Sr. Lacerda há 15 anos. Por favor, me acompanhe." Isis seguiu Helena por um corredor que parecia ter sido decorado por alguém com orçamento ilimitado e gosto para tons neutros. Quadros caros, plantas que pareciam ter jardineiros particulares e carpete tão macio que seus sapatos afundavam a cada passo. "Então", disse Helena enquanto caminhavam, "você será a nova assistente júnior." "Júnior? Theo? Senhor Lacerda", disse a assistente executiva. Assistente executiva júnior. "Eu sou a sênior. Trabalho diretamente com o Sr. Lacerda há mais tempo que muitos funcionários trabalham em empresas inteiras." Havia um tom em sua voz que sugeria que Isis era uma intrusa temporária que logo seria eliminada. "Entendo", disse Isis, decidindo não começar uma guerra no primeiro dia. "Aqui está a sua mesa", disse Helena, parando em frente a uma estação de trabalho menor, posicionada de forma que qualquer pessoa que se aproximasse da mesa dela seria vista primeiro. "Você será responsável por triagem de ligações, agendamento básico e qualquer tarefa que eu delegue. E quanto ao trabalho direto com o Sr. Lacerda, isso será determinado com o tempo, baseado na sua performance e adequação à cultura da empresa." Isis estava começando a entender que havia uma diferença significativa entre o que Theo havia prometido e a realidade corporativa. "Helena", disse uma voz masculina familiar atrás delas. "Vejo que está apresentando Isis ao escritório." Theo se aproximava, vestindo outro terno impecável, mas com uma expressão ligeiramente irritada. "Senhor Lacerda", disse Helena, mudando instantaneamente para um tom respeitoso. Estava explicando à senhorita Amarante suas responsabilidades iniciais. "Que são?", perguntou Theo, olhando diretamente para Isis. "Triagem de ligações, agendamento básico e tarefas delegadas", recitou Isis. "Entendo. Helena, poderia me dar um minuto com Isis?" "Certamente, senhor." Quando Helena se afastou, Theo se virou para Isis. "Não é exatamente o que conversamos no sábado, é?" "Não exatamente", concordou Isis. "Mas eu entendo. Uma empresa como essa provavelmente tem protocolos e hierarquias. Não posso esperar começar no topo." "Na verdade, pode sim. É exatamente o que eu ofereci." Ele pareceu tomar uma decisão. "Mudança de planos. Helena vai ficar responsável pelas tarefas administrativas rotineiras. Você vem comigo. Tenho certeza de que a Helena não vai gostar disso. Helena trabalha para mim, não o contrário. Venha, temos uma reunião em 10 minutos e quero sua opinião sobre a proposta." "Minha opinião? Mas eu nem sei do que se trata." "Por isso mesmo, perspectiva externa." Theo a conduziu para sua sala, que era do tamanho do apartamento de Isis e tinha uma vista que abrangia metade de São Paulo. Uma mesa de reunião ocupava um canto, onde 3 homens de meia idade já estavam sentados, todos de terno escuro e expressões sérias. "Cavalheiros", disse Theo, "esta é Isis Amarante, nossa nova consultora de desenvolvimento estratégico." Isis quase engasgou. Consultora de desenvolvimento estratégico? Ela nem sabia o que isso significava. "Isis, estes são Roberto Mendes, diretor financeiro, Carlos Silva, diretor de operações, e Marcos Vieira, diretor de desenvolvimento." Os 3 homens a cumprimentaram com polidez gelada.
Era óbvio que estavam se perguntando quem era essa garota e por que estava numa reunião executiva. Bem, disse Carlos, podemos começar? A proposta de expansão para o Nordeste precisa ser aprovada hoje, se quisermos cumprir o cronograma. Claro, disse Theo. Carlos, pode resumir os pontos principais para Isis? Carlos pareceu ligeiramente irritado, mas começou uma apresentação sobre a abertura de 3 novas filiais, investimento em infraestrutura local, parcerias regionais e projeções de lucro para os próximos 5 anos. Isis ouviu tudo, tentando processar informações sobre mercados que não conhecia e números que faziam sua cabeça girar. Quando Carlos terminou, todos olharam para Theo. E então? Perguntou Theo, mas estava olhando para Isis. E então o quê? Perguntou ela. Sua opinião. O que acha da proposta? Os 3 diretores pareciam ligeiramente ofendidos que Theo estivesse pedindo a opinião de uma estranha sobre meses de trabalho deles. Bem, disse Isis lentamente. Posso fazer algumas perguntas? Claro, disse Theo. Vocês pesquisaram a concorrência local? Quer dizer, não apenas outras empresas do mesmo setor, mas negócios locais que já atendem essas necessidades? Obviamente, disse Roberto. Fizemos análise completa da concorrência. E quanto aos fornecedores locais? Vocês planejam contratar empresas da região ou trazer tudo de São Paulo? Trazer de São Paulo garante qualidade, disse Carlos. Mas também garante resistência local, rebateu Isis. Se vocês chegam numa cidade pequena e não contratam ninguém local, não usam fornecedores locais, basicamente vocês são invasores que extraem lucro sem contribuir para a economia regional. Silêncio total na sala. Além disso, continuou Isis embalada, vocês consideraram diferenças culturais? Porque o que funciona em São Paulo pode não funcionar no Nordeste. As pessoas podem ter prioridades diferentes, horários diferentes, necessidades diferentes. Negócios são negócios, disse Marcos rigidamente. São mesmo? Porque se fosse verdade, toda empresa internacional seria bem-sucedida em qualquer país, e sabemos que não é assim. McDonald's no Japão serve arroz. Coca-Cola tem sabores diferentes em países diferentes. Adaptation importa. Os 3 diretores pareciam estar entre ofendidos e pensativos. E, disse Isis, percebendo que já havia ido longe demais, mas incapaz de parar. Vocês calcularam o custo de imagem se isso der errado? Porque se vocês chegarem como colonizadores corporativos e falharem, isso vai afetar a marca nacional também. Interessante, disse Theo, claramente divertido com o desconforto dos outros. Roberto, você calculou esses custos de imagem? Não especificamente, admitiu Roberto. Carlos, temos planos para envolvimento com fornecedores locais? Podemos investigar essa possibilidade, disse Carlos. Marcos, fizemos pesquisa cultural regional. Não vimos necessidade. Vejo. Theo se recostou na cadeira. Cavalheiros, acho que temos trabalho adicional a fazer antes de aprovar essa expansão. Quero um relatório sobre cada ponto que Isis levantou. 2 semanas. Quando os 3 diretores saíram da sala, claramente irritados, Theo se virou para Isis com um sorriso enorme. Acabei de economizar milhões em erros potenciais. Ou acabei de fazer você perder uma oportunidade lucrativa, disse Isis, sentindo-se ligeiramente enjoada. Talvez eu devesse ter ficado quieta no primeiro dia. De jeito nenhum. Isso foi exatamente o que eu esperava quando te contratei. Mas agora eles me odeiam. Eles respeitam você. Há uma diferença. Não pareceu respeito. Pareceu reconhecimento de que você disse coisas que eles sabiam que eram verdade, mas não quiseram enfrentar. Isso é respeito, mesmo que relutante. A Isis se sentou numa das poltronas da sala de Theo, sentindo-se exausta. Este trabalho vai ser mais complicado do que eu pensei. Por quê? Porque, aparentemente, minha função é ser a pessoa que aponta problemas que ninguém quer ouvir. Essa é literalmente a descrição do trabalho mais valioso que existe numa empresa, e o mais provável de me fazer ser demitida. Não por mim, disse Theo, sentando na poltrona ao lado dela. Isis, você acabou de fazer numa reunião de 1 hora o que meus consultores externos cobrariam 50 mil reais para fazer em 3 meses. Seus consultores externos são caros e inúteis, aparentemente. Ou talvez eu seja ingênua e esteja vendo problemas onde não existem. Ou talvez você veja claramente porque não tem anos de condicionamento corporativo dizendo para não questionar estratégias estabelecidas.
Isis o observou. Você realmente acredita nisso? Ou está sendo gentil com a garota nova? Acredito. E vou provar. Ele se levantou e foi até a mesa. Durante as próximas 2 semanas, enquanto eles preparam os relatórios, quero que você pesquise 3 coisas. Cases de empresas que falharam em expansões por ignorar fatores locais. Cases de empresas que succeeded por abraçar comunidades locais. E alternativas de estratégia para nossa expansão. Tel, sim, eu não sei fazer pesquisa corporativa. Então aprenda. É para isso que existe internet. E se eu encontrar informações que contradizem o que eu disse na reunião? Então você me conta e reformulamos nossa abordagem. E se eu estiver completamente errada sobre tudo? Então estaremos errados juntos. Isis sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no edifício. Quando você coloca assim, parece quase razoável. É razoável. Você só não está acostumada a trabalhar para alguém que valoriza sua opinião. Verdade. Houve uma batida na porta e Helena entrou. Senhor Lacerda, sua reunião das 2 horas está aqui. Obrigado, Helena. Isis, você tem uma mesa e um computador. Nas próximas 2 semanas, você é nossa especialista em expansão regional. Qualquer coisa que precisar, peça a Helena. Depois que Tel saiu para sua reunião, Helena se virou para Isis com uma expressão que misturava curiosidade e algo que poderia ser respeito. Então, disse ela, consultora de desenvolvimento estratégico. Aparentemente, disse Isis, em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi ninguém questionar 3 diretores numa reunião e sair com mais responsabilidades. Foi sorte? Foi competência? Ou suicídio profissional? Ainda não decidi qual. Isso é encorajador. Senhorita Amarante, disse Helena, uma palavra de conselho? Claro, o senhor Lacerda valoriza a honestidade, mas nem todos aqui valorizam. Você acabou de fazer 3 homens poderosos parecerem despreparados numa reunião. Eles não vão esquecer isso. Eles vão tentar me sabotar. Eles vão procurar formas de provar que você estava errada. Então, certifique-se de não estar. Isis engoliu em seco. Sem pressão, né? Bem-vinda a Lacerda Empresas, disse Helena com um sorriso que poderia ser solidário ou sarcástico. Espero que tenha estudado sobrevivência corporativa. Quando Helena saiu, Isis se sentou em sua nova mesa e olhou para o computador. 2 semanas para provar que não era apenas uma ladra de sanduíche sortuda, mas alguém que merecia estar ali. Quando Helena saiu, Isis se sentou em sua nova mesa e olhou para o computador. 2 semanas para provar que não era apenas uma ladra de sanduíche sortuda, mas alguém que merecia estar ali. Tudo bem, murmurou para si mesma. Vamos descobrir como se salva uma carreira que começou com roubo de comida. E começou a digitar. 3 horas depois, Isis havia descoberto que pesquisa corporativa era simultaneamente fascinante e aterrorizante. Tinha uma pasta cheia de casos de empresas que haviam falhado espetacularmente ao ignorar culturas locais, outra pasta com histórias de sucesso impressionantes de negócios que abraçaram comunidades regionais, e uma crescente sensação de que talvez soubesse menos sobre negócios do que imaginava. Também havia descoberto que Roberto, Carlos e Marcos tinham razões muito boas para estar irritados com ela. Todos eram profissionais experientes com décadas de experiência. Ela era uma garota de 22 anos que havia roubado um sanduíche 3 dias atrás. Imposter Síndrome, murmurou, lembrando de um artigo que havia lido online. Pelo menos tem nome. Falando sozinha já? Disse Tel, aparecendo ao lado de sua mesa. Isso geralmente demora algumas semanas. Muito engraçado. Na verdade, estava processando a possibilidade de ter cometido um erro gigantesco na reunião hoje. Que tipo de erro? O tipo onde uma pessoa sem experiência questiona estratégias desenvolvidas por profissionais que trabalham nisto há mais tempo que eu estou viva. Tel se sentou na beirada de sua mesa. E o que sua pesquisa descobriu? Que tanto eu quanto eles podemos estar certos. Existem casos onde expansão agressiva ignorando fatores locais deu certo, e casos onde deu errado. Existem casos onde envolvimento com comunidades locais foi fundamental para o sucesso, e casos onde foi perda de tempo e dinheiro. Então a resposta provavelmente está no meio termo e depende de fatores específicos que ainda não analisamos. Como? Como o tipo de negócio que estamos trazendo para essas regiões, como a situação econômica atual dessas cidades, como a receptividade local para empresas de São Paulo,
como a estabilidade política regional. Theo sorriu. Viu? 3 horas de pesquisa e você já está fazendo perguntas mais sofisticadas que muitos consultores fazem em 3 semanas. Ou estou complicando coisas que deveriam ser simples. Negócios raramente são simples, Isis. Se fossem, todo mundo seria bem-sucedido. Posso fazer uma pergunta? Sempre. Por que você confia tanto em mim? Não me conhece. Não tem evidência de que sou competente. Por que está apostando tanto numa estranha? Theo considerou a pergunta por um momento. Quer a resposta honesta? Sempre quero respostas honestas. Porque em 15 anos trabalhando nesta empresa, você é a primeira pessoa que questionou nossas estratégias sem ter uma agenda pessoal por trás. Como assim? Roberto questiona projetos quando eles afetam o orçamento dele. Carlos questiona quando interferem com operações dele. Marcos questiona quando não foram ideias dele. Consultores externos questionam de forma a justificar seus honorários. E eu? Você questionou porque achou que havia problemas reais que precisavam ser considerados. Não para se proteger, não para se promover, não para ganhar dinheiro, para melhorar o resultado. Como você pode ter certeza disso? Porque se você tivesse agenda pessoal, não teria perguntado se poderia estar errada. Pessoas com agendas não admitem possibilidade de erro. Isis pensou sobre isso. Faz sentido. Acho que... Além disso, disse Theo levantando da mesa, você tem algo que todos os outros perderam depois de anos de corporativismo. O quê? Curiosidade genuína. Você realmente quer entender se estamos fazendo a coisa certa, não apenas se estamos seguindo o protocolo. Isso é bom ou perigoso? Provavelmente os dois. Mais uma vez, isso é reassegurador ou preocupante? Definitivamente os dois, disse Theo rindo. Vai trabalhar até tarde hoje? Provavelmente. Tenho 2 semanas para me tornar especialista em expansão regional. Não precisa se tornar especialista. Precisa se tornar a pessoa que faz as perguntas certas. Qual a diferença? Especialistas sabem todas as respostas. Pessoas que fazem perguntas certas sabem quais respostas procurar. Depois que Theo saiu, Isis continuou pesquisando até às 7 da noite. Quando finalmente decidiu ir para casa, Helena ainda estava em sua mesa. Trabalhando até tarde no primeiro dia, observou Helena, tentando não parecer uma fraude. Todos nós parecemos fraudes no primeiro dia. A diferença é que alguns de nós realmente são. E quanto a mim, ainda não decidi, disse Helena honestamente, mas o fato de você estar aqui às 7 da noite pesquisando em vez de celebrando o emprego novo é um bom sinal. Helena, posso fazer uma pergunta? Claro. 15 anos atrás, quando você começou a trabalhar aqui, como foi? Aterrorizante. Eu era secretária executiva numa empresa pequena. Quando o Sr. Lacerda me contratou, foi a primeira vez que trabalhei numa corporação deste tamanho. E como você sobreviveu? Trabalhando 2 vezes mais que qualquer outra pessoa e aprendendo 3 vezes mais rápido. E tendo muita sorte. A sorte é parte necessária? A sorte ajuda, mas competência e dedicação são mais importantes. E se eu não tiver competência? Então você desenvolve, rapidamente. Isis sorriu. Obrigada pela honestidade. De nada. E senhorita Amarante? Sim? O Sr. Lacerda tem bom instinto para pessoas. Se ele apostou em você, provavelmente há uma razão. Mais tarde, no ônibus para casa, Isis refletiu sobre seu primeiro dia. Havia sido simultaneamente o mais aterrorizante e o mais emocionante dia de trabalho de sua vida. Pela primeira vez, estava fazendo algo que realmente importava, em vez de apenas cumprir tarefas. Claro, também pela primeira vez estava numa posição onde fracasso significaria não apenas perder um emprego, mas provar que não merecia uma oportunidade que havia ganhado de forma pouco convencional. Sem pressão, murmurou para si mesma, vendo o reflexo no vidro do ônibus. Mas enquanto olhava pela janela para as luzes de São Paulo, Isis sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança genuína de que talvez, apenas talvez, tivesse encontrado exatamente onde deveria estar. Mesmo que tivesse chegado lá roubando um sanduíche. Uma semana depois, Isis havia se tornado a pessoa mais impopular do 30º andar, e isso era uma conquista considerável num lugar onde Roberto do financeiro era universalmente detestado por cortar orçamentos. Tudo começou na terça-feira, quando ela cometeu o erro de sugerir numa reunião de departamento
que talvez fosse interessante ouvir opiniões de funcionários regionais antes de implementar novos procedimentos. Funcionários regionais não têm visão estratégica, havia dito Carlos, com o tom de quem explica algo óbvio para uma criança. Como vocês sabem? Perguntou Isis. Já perguntaram? Silêncio incômodo. Aparentemente, essa era uma pergunta que ninguém havia considerado fazer. Na quarta-feira, durante uma apresentação sobre otimização de custos, Isis teve a audácia de perguntar se alguém havia calculado o custo de rotatividade de funcionários versus o custo de melhoria das condições de trabalho. Rotatividade faz parte do negócio, disse Roberto. É inevitável. É mesmo? Porque algumas empresas têm taxa de rotatividade de 5%, outras têm 50%. Qual a diferença? Mais silêncio incômodo. Na quinta-feira, Isis cruzou oficialmente a linha quando questionou se os critérios de sucesso que estavam usando para medir desempenho regional realmente mediam o que eles pensavam que mediam. Critérios de sucesso são objetivos, disse Marcos friamente. Números não mentem. Números não mentem, mas podem estar medindo a coisa errada, rebateu Isis. Se eu medir quantos carros passam por uma rua para avaliar qualidade de vida do bairro, vou chegar à conclusão de que ruas com mais trânsito são melhores lugares para morar. Isso é uma analogia ridícula, disse Marcos. É mesmo? Porque vocês estão medindo o volume de vendas para avaliar satisfação do cliente, o que pode significar que estão identificando como sucesso situações onde os clientes compram uma vez e nunca mais voltam. Dessa vez, o silêncio foi seguido por troca de olhares significativos entre os três diretores. Na sexta-feira, Isis percebeu que havia virado persona non grata quando chegou numa sala de reunião e toda a conversa parou instantaneamente. Não deixe que eu os interrompa, disse ela sentando-se. Não estava interrompendo, disse Carlos. Estávamos apenas finalizando alguns detalhes. Detalhes sobre o quê? Questões operacionais, disse Roberto vagamente. Relacionadas ao projeto de expansão? Entre outras coisas, disse Marcos. Isis sentiu uma pontada de irritação. Vocês sabem que posso perguntar diretamente para o Theo, né? A mudança na atmosfera foi imediata. Os três homens ficaram visivelmente tensos. Claro, disse Carlos, tentando soar casual. Estávamos apenas discutindo alguns aspectos técnicos que talvez não sejam relevantes para sua pesquisa. Deixem eu decidir o que é relevante para minha pesquisa. Senhorita Amarante, disse Roberto, usando um tom patronizing que fez Isis ranger os dentes. Nem tudo numa empresa precisa ser questionado. Algumas coisas funcionam simplesmente porque funcionam. E algumas coisas não funcionam justamente porque ninguém questiona por que deveriam funcionar. Você está aqui há uma semana, disse Marcos. Talvez seja premature questionar processos que funcionam há anos. Ou talvez seja exatamente o momento certo para questionar, antes de ficar condicionada a aceitar coisas que não fazem sentido. Os três trocaram outro olhar. Bem, disse Carlos, levantando-se. Acho que por hoje é suficiente. Depois que eles saíram, Isis ficou sozinha na sala de reunião, sentindo-se como se tivesse acabado de sobreviver a uma emboscada. Problemas no paraíso, disse Theo aparecendo na porta. Seus diretores me odeiam. Percebi. Helena me disse que eles solicitaram uma reunião privada comigo para segunda-feira. Para reclamar de mim? Provavelmente. Theo entrou na sala e fechou a porta. A questão é, eles têm razão para reclamar? Isis considerou a pergunta honestamente. Depende do que você considera reclamação válida. Explique. Se reclamação válida é ela está questionando métodos estabelecidos, então sim, eles têm razão. Se é ela está prejudicando o trabalho ou sendo desrespeitosa, então não. E quanto a ela não tem experiência suficiente para questionar nossos métodos, essa é mais complicada, admitiu Isis, porque eles estão certos sobre a falta de experiência, mas acho que estão errados sobre isso em validar minhas perguntas. Ah, por quê? Porque experiência às vezes cria pontos cegos. Quando você faz algo da mesma forma por anos, para de questionar se é a melhor forma. E você acha que eles têm pontos cegos? Acho que todos nós temos. A diferença é que os meus são diferentes dos deles. Theo sorriu. Muito diplomático. Estou aprendendo política corporativa. Como está indo sua pesquisa? Bem, quero dizer, acho que bem. Encontrei muita coisa interessante. Como o quê?
como o fato de que empresas que falham em expansões regionais geralmente têm 3 características em comum: subestimam diferenças culturais, superestimam a transferibilidade de seus processos e não investem tempo suficiente entendendo necessidades locais específicas. E empresas que são bem-sucedidas fazem exatamente o oposto: estudam profundamente cada mercado, adaptam seus processos e frequentemente criam parcerias locais. Isso confirma seus questionamentos da semana passada. Confirma que valiam a pena investigar. Não necessariamente que nossa estratégia atual está errada, mas sugere que nossa estratégia atual pode ser incompleta. Como assim? Isis hesitou. Posso ser completamente honesta? Sempre. Acho que vocês estão planejando uma expansão como se estivessem abrindo filiais em São Paulo, só que em cidades diferentes, como se localização geográfica fosse a única variável. E não é? Não. É como... Imagine que você está planejando fazer o mesmo jantar para amigos diferentes. Você pode usar a mesma receita, mas se um é vegetariano, outro é alérgico a frutos do mar e o terceiro está de dieta, você precisa adaptar, mesmo que a base seja a mesma. Boa analogia. O problema é que a adaptação custa tempo e dinheiro, e sua equipe parece estar focada em eficiência e padronização, que não são necessariamente compatíveis com adaptação. Exato. Theo se recostou na cadeira. Qual sua sugestão? Ainda não tenho uma. Tenho perguntas que acho que deveríamos responder antes de decidir. Como? Qual é mais importante? Velocidade de expansão ou sustentabilidade a longo prazo? Qual é mais arriscado? Investir tempo em pesquisa e adaptação agora ou lidar com problemas de aceitação depois? E vocês estão dispostos a aceitar cronogramas mais longos se isso significar resultados melhores? Essas são boas perguntas. Roberto, Carlos e Marcos não concordam. Roberto, Carlos e Marcos estão acostumados a executar planos, não a questionar premissas. E isso é ruim? Não é ruim, mas também não é suficiente. Isis sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Então você não acha que estou sendo insubordinada? Acho que você está fazendo exatamente o que te contratei para fazer, mesmo que isso signifique contrariar pessoas com muito mais experiência, especialmente se significa isso. Eles não vão gostar da reunião de segunda-feira. Provavelmente não. E se eles convencerem você de que estou errada? Então você estará errada. Não é o fim do mundo. Mas será o fim do meu emprego? Theo parou e olhou para ela. Isis, você acha que eu te demitira por fazer perguntas? Você me contratou por fazer perguntas, mas talvez exista um limite para quantas perguntas são bem-vindas. Quer saber qual é o limite? Quero. Quando você parar de tentar entender a verdade e começar a tentar estar certa. Qual a diferença? Tentar entender a verdade significa estar disposta a mudar de opinião quando encontra evidências contrárias. Tentar estar certa significa procurar apenas evidências que confirmam o que você já acredita. Isis pensou sobre isso. E se eu não souber a diferença? Você saberá. Porque pessoas que tentam entender a verdade fazem perguntas como: e se eu estiver errada? Pessoas que tentam estar certas não fazem essa pergunta. Como a pergunta que acabei de fazer. Exatamente como a pergunta que você acabou de fazer. No fim da tarde, depois que Theo havia saído para outra reunião, Isis estava organizando suas pesquisas quando Helena apareceu em sua mesa. Como está se sentindo? Perguntou Helena. Como alguém que está prestes a ser executada na praça pública. Reunião de segunda-feira? Entre outras coisas. Helena se sentou na cadeira ao lado da mesa de Isis. Posso te dar um conselho? Por favor, prepare-se como se estivesse defendendo uma tese de doutorado. Como assim? Roberto, Carlos e Marcos vão tentar desacreditar suas ideias, atacando sua experiência, sua idade, seu tempo na empresa. Você precisa estar tão bem preparada que isso se torne irrelevante. E como faço isso? Números, dados, exemplos específicos, casos paralelos. Tudo que você disser precisa ter fonte, evidência, precedente. Isso parece muito trabalho para um fim de semana. É muito trabalho. Mas é a diferença entre sobreviver à reunião e ser destruída nela. Helena, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você está me ajudando? Quer dizer, você trabalha com eles há anos. Seria mais fácil ficar do lado deles. Helena sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Isis havia visto dela.
Porque em 15 anos trabalhando aqui, você é a primeira pessoa que me fez lembrar por que este trabalho pode ser interessante. Como assim? Quando comecei aqui, tudo era novidade. Eu fazia perguntas, questionava coisas, tentava entender como tudo funcionava. Depois de alguns anos parei de fazer perguntas porque já sabia todas as respostas. E isso é ruim? É quando as respostas param de fazer sentido, mas você continua dando elas por hábito. Isis entendeu. E meus questionamentos te fizeram perceber que algumas das respostas podem não fazer mais sentido? Exatamente. Então talvez segunda-feira não seja apenas sobre eu sobreviver à reunião. Talvez seja sobre todos nós descobrirmos se estamos fazendo as perguntas certas. No sábado de manhã, Isis acordou às 6 da manhã e se dirigiu para o escritório. Tinha 2 dias para se tornar especialista em expansão empresarial regional. E considerando que uma semana atrás não sabia nem que isso existia, precisava de todo o tempo disponível. Quando chegou ao 30º andar, encontrou Theo já lá, trabalhando em sua sala com a porta aberta. Você também trabalha nos fins de semana? Perguntou ela. Só quando tenho reuniões importantes na segunda-feira, respondeu ele. Você? Só quando preciso me preparar para ser crucificada publicamente. Dramática. Realista. Theo riu. Quer ajuda? Você não vai estar na reunião? Vou, mas quero ver como você se prepara sozinha primeiro. Por quê? Porque se você conseguir se defender sozinha na segunda-feira, vai saber que merece estar aqui. Se eu te ajudar agora, sempre vai se perguntar se conseguiria sozinha. E se eu não conseguir me defender? Então aprenderemos algo importante sobre nossa capacidade de avaliar pessoas. Sem pressão. Isis, disse Theo ficando sério, você pode fazer isso. E se não puder, não é porque não é inteligente ou capaz o suficiente. É porque ainda não teve tempo de desenvolver todas as habilidades necessárias. Isso não é uma falha de caráter. Mas pode ser uma falha de emprego. Pode. Mas trabalho é trabalho. Quem você é como pessoa não muda baseado em performance profissional. Fácil falar quando você é dono da empresa. Na verdade, disse Theo, é mais difícil quando você é dono da empresa. Porque se você falha, não afeta apenas você. Isis passou o fim de semana inteiro no escritório, saindo apenas para comer e dormir algumas horas. Quando segunda-feira chegou, tinha uma apresentação de 20 slides, 17 estudos de caso, 43 estatísticas relevantes e uma dor de cabeça impressionante. Também tinha a sensação de que estava prestes a descobrir se realmente merecia estar ali ou se havia sido apenas uma garota sortuda que roubou o sanduíche certo no momento certo. A reunião estava marcada para as 10 da manhã. Às 9h55, Isis estava na sala de reunião com suas anotações organizadas e o coração batendo como se estivesse prestes a saltar de paraquedas. Pronta? Perguntou Theo, entrando na sala. Não, disse Isis honestamente. Mas vamos descobrir se isso importa. Roberto, Carlos e Marcos entraram na sala de reunião às 10 horas em ponto, cada um carregando pastas grossas e expressões que variavam entre irritação e condescendência. Isis sentiu como se estivesse prestes a enfrentar um tribunal militar. Bem, disse Theo, assumindo seu lugar na cabeceira da mesa, entendo que vocês têm algumas preocupações sobre a direção atual do projeto de expansão. Temos preocupações sobre a interferência desnecessária no projeto, corrigiu Roberto, lançando um olhar gelado para Isis. Interferência, repetiu Theo. Interessante escolha de palavra. Isis, você gostaria de responder a isso? Isis respirou fundo. Era agora. Se fazer perguntas sobre metodologia é interferência, então sim, estou interferindo, disse ela, mantendo a voz firme. Mas preferir chamar de due diligence. Due diligence, riu Carlos sem humor. De alguém que trabalhas aqui há uma semana. A duração do meu emprego não invalida a validade das questões que levantei, respondeu Isis. E posso demonstrar isso. Ela se levantou e foi até a tela de projeção. Vocês me deram 2 semanas para pesquisar. Usei esse tempo para analisar 42 casos de expansão empresarial no Brasil nos últimos 10 anos. Roberto bufou. 42 casos que você encontrou no Google. Na verdade, disse Isis, ligando à apresentação, 27 vieram de bases de dados acadêmicas, 8 de relatórios da consultoria McKinsey, 4 do BNDES e 3 de estudos setoriais da Fiesp. As fontes estão listadas no final de cada slide.
Silêncio momentâneo. Desses 42 casos, continuou Isis, 15 foram expansões bem-sucedidas, que excedem projeções por mais de 2 anos. 19 foram fracassos parciais, que não atingiram metas de rentabilidade no prazo estabelecido. 8 foram fracassos completos, que resultaram em fechamento ou venda das operações regionais. E qual a relevância disso? Perguntou Marcos. A relevância é que existe um padrão claro separando sucessos de fracassos. Isis clicou para o próximo slide. Todas as 15 expansões bem-sucedidas compartilham 3 características. Investiram pelo menos 6 meses em pesquisa pré-implementação sobre especificidades regionais, estabeleceram parcerias com fornecedores locais em pelo menos 40% dos serviços e contrataram gestão regional com experiência específica na região-alvo. Correlation não é causação, disse Roberto. Essas características podem ser coincidência. Podem ser, concordou Isis. Exceto que os 27 fracassos têm o padrão oposto. Pesquisa mínima pré-implementação, dependência quase total de fornecedores da matriz e gestão importada sem conhecimento regional. Ela clicou novamente. Mais específico ainda, nos 8 fracassos completos, a média de tempo de pesquisa pré-implementação foi de 6 semanas. A média de parcerias locais foi de 12%, e em todos os casos, a gestão regional foi transferida diretamente da matriz. Carlos se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Esses dados não se aplicam necessariamente ao nosso setor. Tem razão, disse Isis. Por isso separei os dados por setor. Novo slide. Dos 42 casos, 9 são do nosso setor específico. Desses 9, 4 foram sucessos, 5 foram fracassos. Os sucessos seguem exatamente o mesmo padrão que identifiquei. Os fracassos também. Isso ainda são números pequenos, protestou Marcos. 9 casos não constituem amostra estatisticamente significativa. Verdade, admitiu Isis. Por isso expandiu a pesquisa para a América Latina. Clique. 127 casos de expansão no nosso setor nos últimos 10 anos em Argentina, Chile, Colômbia e México. Mesmos padrões. Correlação de 92% entre tempo de pesquisa pré-implementação e sucesso a longo prazo. A sala ficou em silêncio. Além disso, continuou Isis, sentindo que tinha a atenção de todos, analisei especificamente casos de empresas paulistas expandindo para Nordeste do Brasil. Novo slide. 18 casos nos últimos 5 anos. Taxa de sucesso, 39%. Principais causas de fracasso: subestimação de diferenças culturais, superestimação da transferibilidade de processos e falta de entendimento sobre dinâmicas econômicas regionais. Roberto finalmente falou. E qual sua conclusão? Minha conclusão é que nossa estratégia atual está seguindo exatamente o padrão dos fracassos, não dos sucessos. Como assim? Perguntou Carlos, tentando soar desafiador, mas parecendo mais preocupado. Nosso cronograma prevê 3 semanas de pesquisa por região. A média dos sucessos é de 26 semanas. Nosso plano operacional prevê importar 90% dos processos e fornecedores. A média dos sucessos é importar 60% e desenvolver 40% localmente. Nossa estrutura de gestão prevê transferir executivos da matriz. Sucessos contratam pelo menos 50% da gestão regionalmente. Marcos cruzou os braços. E o que você sugere? Sugiro que revisemos nosso cronograma, nossa estrutura de fornecedores e nossa estratégia de gestão baseado em evidências do que realmente funciona. Isso atrasaria o projeto em meses, disse Roberto. Alternativamente, disse Isis, podemos manter o cronograma atual e aceitar 61% de chance de fracasso baseado em dados históricos. Essas estatísticas assumem que somos iguais a todas as outras empresas, disse Carlos, mas temos vantagens competitivas que outros não tinham. Quais vantagens? Perguntou Isis. Carlos hesitou. Marca forte, recursos financeiros superiores, experiência de gestão. Interessante, disse Isis, clicando para outro slide. Porque analisei especificamente empresas com perfil similar ao nosso, marcas estabelecidas, recursos abundantes, gestão experiente. O slide mostrava apenas casos de empresas grandes e bem estabelecidas. Taxa de sucesso, 41%. Ligeiramente melhor que a média geral,
mas ainda menor que 50%. Por que empresas grandes fracassam mais? Perguntou Theo, falando pela primeira vez desde o início da apresentação. Aparentemente, disse Isis, porque recursos abundantes criam overconfidence. Empresas grandes tendem a assumir que podem resolver problemas locais com dinheiro e expertise da matriz, em vez de entender realmente os problemas. Isso é especulação, disse Marcos. É análise baseada em entrevistas qualitativas que encontrei em 3 estudos acadêmicos, corrigiu Isis. As fontes estão nas notas do slide. Roberto se recostou na cadeira. Mesmo que suas estatísticas estejam corretas, mudanças que você sugere aumentariam custos significativamente. Verdade, concordou Isis. Estimei que seguir o padrão dos sucessos aumentaria custos de implementação em aproximadamente 35%. Exatamente nosso ponto, disse Carlos. Mas, continuou Isis, também analisei custos de fracasso. Novo slide. Custo médio de uma expansão fracassada, 240% do investimento inicial. Custo médio de uma expansão bem-sucedida que seguiu metodologia cautelosa, 135% do investimento inicial. A matemática era devastadora. Roberto fez algumas contas mentais e empalideceu ligeiramente. Ou seja, disse Isis, gastar 35% a mais agora para seguir padrões comprovados custa menos que arriscar fracassar e perder 140% a mais depois. Isso assume que vamos fracassar, disse Marcos. Assume que temos 61% de chance de fracassar baseado em dados históricos de empresas similares com estratégias similares, corrigiu Isis. A questão é, vocês querem apostar contra essas odds? Theo interveio. Roberto, qual é nossa margem de tolerância para esse projeto? Roberto hesitou. Se perdêssemos 140% do investimento inicial, seria significativo para os resultados anuais. Significativo como em notável ou significativo como em desastroso? Perguntou Theo. Desastroso, admitiu Roberto. Carlos tentou uma última ofensiva. Mas esses estudos não consideram nossa capacidade específica de execução. Tem razão, disse Isis. Por isso fiz um exercício. Ela clicou para um slide que mostrava uma tabela detalhada. Peguei os 5 casos de fracasso mais similares ao nosso perfil e analisei especificamente onde erraram. Depois comparei com o nosso plano atual. O slide mostrava uma comparação lado a lado devastadora. Em praticamente todos os pontos críticos, o plano atual da Lacerda Empresas espelhava as decisões que haviam levado ao fracasso das outras empresas. Por exemplo, disse Isis, apontando para a tela, Grupo Silveira, expansão para Nordeste em 2019. Empresa paulista, setor similar, recursos comparáveis. Mesmo cronograma que estamos planejando, mesma estrutura de fornecedores, mesma estratégia de gestão. Fecharam as operações regionais em 18 meses, perdendo 83 milhões. E construtora Mendes, continuou ela, expansão para Sul em 2020. Empresa paulista, perfil quase idêntico ao nosso. Seguiram exatamente nossa estratégia atual. Venderam as operações por metade do investimento depois de 2 anos. Marcos tentou interromper. Empresas diferentes, contextos similares, corrigiu Isis. E a empresa que comprou as operações da construtora Mendes seguiu exatamente o padrão que estou sugerindo. Pesquisa extensiva, parcerias locais, gestão regional. Está operando com lucro há 3 anos. A sala ficou em silêncio por um longo momento. Então, disse Theo finalmente, qual é exatamente sua recomendação? Isis clicou para o slide final. 3 mudanças principais no projeto atual. Primeira, estender fase de pesquisa de 3 semanas para 6 meses. Incluir pesquisa cultural, econômica e competitiva específica para cada região-alvo. Segunda, reestruturar cadeia de fornecedores para incluir pelo menos 40% de parcerias locais. Isso significa identificar e desenvolver fornecedores regionais, em vez de simplesmente transportar nossa cadeia atual. Terceira, contratar gestão regional com experiência específica nas regiões-alvo, em vez de transferir gestores da matriz. Cronograma? Perguntou Carlos. Implementação começaria em 10 meses em vez de 3. Primeira região operacional em 14 meses, em vez de 6. Custos? Perguntou Roberto.
35% de aumento nos custos de implementação, como mencionei, mas com 92% de probabilidade de sucesso, baseado em dados históricos. Theo olhou para os 3 diretores. Opiniões? Roberto suspirou. Os números são convincentes. São conservadores, disse Marcos relutantemente. As estatísticas são sólidas. Carlos pareceu estar lutando internamente. A metodologia de pesquisa é rigorosa, admitiu finalmente. Mas, perguntou Theo, mas significa reconhecer que nossa estratégia original estava fundamentalmente falha, disse Carlos. E isso é um problema porque, perguntou Isis, porque passamos 6 meses desenvolvendo essa estratégia, disse Marcos. Sunk cost fallacy, disse Isis automaticamente. E depois percebeu que havia falado. Desculpem, é que... Bem, tempo já investido em uma estratégia não é razão válida para continuar com ela. Se dados mostram que é provável que falhe. Roberto riu, genuinamente divertido. Ela está certa. Estamos defendendo uma estratégia porque investimos tempo nela, não porque ela é a melhor opção. Isso é levemente humilhante, disse Carlos. É educativo, corrigiu Theo, e muito preferível a ser humilhado por fracassos reais em vez de hipotéticos. Marcos se virou para Isis. Posso fazer uma pergunta? Claro. Como você sabia procurar essas informações? Esse nível de análise não é intuitivo para alguém sem experiência corporativa. Isis hesitou. Honestamente. YouTube. YouTube, repetiu Roberto. Há um canal chamado Business Strategy Explained, que tem uma série sobre expansões empresariais fracassadas. Assistindo aos vídeos, percebi que havia padrões. Aí procurei dados acadêmicos para confirmar se os padrões eram reais ou apenas coincidência. Os 3 homens a encararam. Você desenvolveu uma estratégia empresarial multimilionária baseada em vídeos do YouTube? Perguntou Carlos. Desenvolvi perguntas baseadas em vídeos do YouTube. Desenvolvi a estratégia baseada em dados acadêmicos e evidências estatísticas. Theo estava claramente se esforçando para não rir. E qual foi o vídeo que inspirou essa linha de pesquisa? 10 expansões corporativas que falharam espetacularmente e por quê? Disse Isis. Tem 4 milhões de visualizações. 4 milhões de pessoas assistiram a isso e nós não? Perguntou Roberto. Aparentemente não, disse Isis. Houve outro momento de silêncio e então Roberto começou a rir. Não uma risada educada ou sarcástica, mas uma gargalhada genuína. O que é engraçado? Perguntou Carlos. Nós, disse Roberto. 3 diretores com décadas de experiência combinada, sendo ensinados sobre estratégia empresarial por alguém que aprendeu no YouTube. E ela está certa, disse Marcos. Isso é o mais engraçado. Jois o mais preocupante, disse Carlos, mas estava sorrindo. Theo se levantou. Bem, acho que temos uma decisão a tomar. Qual decisão? Perguntou Isis. Se vamos seguir suas recomendações ou nossa estratégia original. Baseado no quê? Perguntou Carlos. Baseado em se vocês preferem ter razão ou ter sucesso, disse Theo. Roberto suspirou. Isis, suas recomendações são adotadas. Vamos reestruturar o projeto. Sério? Perguntou Isis, surpresa. A alternativa é ignorar evidências sólidas para proteger nossos egos, disse Marcos. E isso seria estupidez profissional. Plus, disse Carlos, se isso der certo, podemos dizer que sempre soubemos que ela tinha potencial. E se der errado? Perguntou Isis. Se der errado seguindo sua metodologia, pelo menos falhamos por razões defensáveis, disse Roberto. Se der errado seguindo nossa metodologia original, falhamos por arrogância. Depois que os 3 diretores saíram para começar a reestruturação do projeto, Theo se virou para Isis. E então? Perguntou ele. E então o quê? Como se sente tendo acabado de reformular completamente uma estratégia empresarial multimilionária? Isis considerou a pergunta, aterrorizada. Por quê? Porque agora preciso estar certa. Antes, se eles estivessem errados, era problema deles. Agora, se eu estiver errada, é problema meu. E se você estiver certa? Se eu estiver certa, então talvez realmente mereça estar aqui. Isis, disse Theo, você acabou de fazer 3 executivos experientes reconhecerem que estavam errados e mudar de opinião baseado em evidências. Isso não é sorte, é competência. Competência aprendida no YouTube.
Competência aplicada através de pesquisa rigorosa e análise lógica. A fonte inicial é irrelevante. Isis se sentou pesadamente numa cadeira. Meu Deus, eu realmente fiz isso. Fez? Eu convenci 3 diretores a mudar uma estratégia de 6 meses, usando dados que encontrei em 2 semanas. Convenceu. Isso é incrível ou terrível? Provavelmente os 2, disse Theo. Bem-vinda ao mundo da responsabilidade estratégica. É assim que você se sente sempre? Como assim? Como se cada decisão pudesse ser um erro catastrófico disfarçado de boa ideia? Theo riu. Todo dia. Como você lida com isso? Lembro que não tomar decisão também é uma decisão. E geralmente é pior que tomar a decisão errada. Isso é reconfortante? Não, mas é verdade. Isis olhou pela janela para São Paulo se estendendo abaixo deles. 3 semanas atrás, estava roubando sanduíches na rua. Agora estava influenciando decisões que afetariam centenas de pessoas e milhões de reais. Theo? Sim? Obrigada. Por quê? Por acreditar que eu poderia fazer isso antes de eu saber que podia. De nada. Mas Isis? Sim? Isso foi apenas o começo. A parte fácil foi convencer eles a mudar a estratégia. A parte difícil vai ser garantir que a nova estratégia funcione. Sem pressão. Exatamente, disse Theo sorrindo. Sem pressão alguma. 2 semanas depois da reunião que havia mudado tudo, Isis descobriu que conseguir que pessoas mudem de opinião é muito mais fácil que implementar mudanças reais. Theo havia decidido que ela deveria acompanhar a pesquisa de campo pessoalmente, o que soava emocionante, até ela descobrir que isso significava viajar para Recife com Carlos para entender dinâmicas regionais na prática. Por que eu tenho que ir? Perguntou Carlos pela 5ª vez, enquanto esperavam o voo no aeroporto. Porque você é diretor de operações e precisa entender como operações funcionam em diferentes contextos, respondeu Isis pacientemente. Eu entendo operações. Tenho 15 anos de experiência. Em São Paulo. Operações são operações. Lembra da apresentação sobre por que empresas similares à nossa fracassaram? Carlos suspirou dramaticamente. Porque assumiram que operações são operações. Exato. Isso não significa que preciso me convencer pessoalmente de que pessoas em Recife são diferentes de pessoas em São Paulo. Na verdade, disse Isis, significa exatamente isso. O voo para Recife foi uma experiência educativa. Carlos passou 2 horas explicando para Isis como logística funcionava, como cadeias de suprimento eram otimizadas e como eficiência operacional era medida. Isis passou 2 horas fazendo perguntas que deixaram Carlos progressivamente mais irritado. Mas essas métricas de eficiência assumem que velocidade é sempre preferível à qualidade. Velocidade é qualidade quando você tem processos padronizados. E se os processos padronizados não funcionam no contexto local, por que não funcionariam? Por exemplo, se o processo assume entregas em horários específicos, mas a cultura local tem conceitos diferentes de pontualidade, então a cultura local precisa se adaptar a práticas comerciais eficientes. Ou, sugeriu Isis, práticas comerciais precisam se adaptar à cultura local para serem eficientes naquele contexto. Carlos a olhou como se ela tivesse sugerido que gravidade funcionava diferente no Nordeste. Isis, você não pode mudar décadas de práticas comerciais estabelecidas para acomodar peculiaridades regionais. Por que não? Por quê? Porque não é assim que negócios funcionam. Não é assim que negócios funcionam em São Paulo. Pode ser exatamente assim que negócios funcionam em Recife. Quando chegaram ao hotel em Recife, Carlos estava visivelmente questionando suas escolhas de vida. Isis estava animada demais para notar. Então, disse ela enquanto faziam check-in, qual é o plano? Reuniões com possíveis fornecedores amanhã de manhã, visita a concorrentes locais à tarde, jantar com potenciais parceiros à noite. E quanto a entender a cultura local? O que tem a cultura local? É uma das 3 variáveis que identificamos como críticas para sucesso. Isis, nós não somos antropólogos, somos empresários. E empresários bem-sucedidos em expansões regionais se comportam como antropólogos durante a fase de pesquisa. Carlos pareceu ter uma pequena crise existencial no lobby do hotel. No dia seguinte, Isis descobriu que suas teorias sobre diferenças regionais eram muito mais corretas do que gostaria. A primeira reunião, marcada para as 8 da manhã com um potencial fornecedor, foi um desastre educativo.
Ele está atrasado, disse Carlos, checando o relógio pela terceira vez em 5 minutos. São 8h15. Talvez devêssemos esperar um pouco mais. Em São Paulo, 15 minutos de atraso significam desinteresse ou falta de profissionalismo. Estamos em Recife. E talvez em Recife, 15 minutos de atraso signifique que ele estava no trânsito. Quando o fornecedor chegou às 8h20, cheio de desculpas sobre um acidente na BR-101, Carlos já estava visivelmente irritado. A reunião começou mal e piorou. Nossos prazos de entrega são firmes, disse Carlos. Precisamos de garantia de que conseguem cumprir cronogramas rígidos. Claro, disse o fornecedor, mas vocês entendem que às vezes há variáveis. Que tipo de variáveis? Chuva, greves, feriados locais, festa junina, carnaval fora de época. Carlos olhou para Isis como se ela fosse responsável pela existência de festivais regionais. Em São Paulo planejamos ao redor de feriados nacionais, disse Carlos. Aqui também, disse o fornecedor alegremente. Mas temos alguns feriados adicionais. E festivais? E tradições familiares. Quantos feriados adicionais? Perguntou Isis. Bem, depende do santo padroeiro de cada cidade. A reunião continuou nessa linha. Cada processo que Carlos considerava simples e padronizado se revelava mais complexo no contexto local. Prazos que eram absolutos em São Paulo eram flexíveis em Recife. Procedimentos que eram eficientes na matriz eram inadequados para a realidade regional. Isso é impossível, murmurou Carlos para Isis durante uma pausa. Como alguém administra um negócio assim? Talvez administre diferente, sugeriu Isis. Diferente como? Planejando flexibilidade em vez de rigidez? Na terceira reunião do dia, com uma empresa de logística local, Isis teve uma epifania. O dono da empresa, seu Antônio, estava explicando por que entregas de manhã cedo eram problemáticas. Vocês paulistas gostam de começar cedo, né? Mas aqui o pessoal trabalha mais tarde por causa do calor. Delivery às 6 da manhã não faz sentido se o cliente só chega no trabalho às 8. Mas eficiência operacional dicta que... Começou Carlos. Com todo respeito, interrompeu seu Antônio. Eficiência real é entregar quando o cliente pode receber, não quando o sistema diz que é eficiente. Isso faz sentido, disse Isis. Não faz sentido, protestou Carlos. Quebra toda a lógica da cadeia de suprimentos. Ou adapta a lógica da cadeia de suprimentos para a realidade local, disse seu Antônio. Olha, eu trabalho com empresas de São Paulo há 10 anos. As que dão certo são as que entendem que aqui funciona diferente. As que não dão certo são as que tentam fazer Recife funcionar como São Paulo. À tarde, visitando um concorrente local bem-sucedido, a lição se aprofundou. A empresa era menor que a Lacerda, mas operava com margens de lucro impressionantes e tinha lealdade de cliente extraordinária. Qual o segredo? Perguntou Isis ao gerente. Não tem segredo, disse ele. A gente entende nossos clientes. Entende que eles valorizam relacionamento mais que velocidade. Entende que eles preferem qualidade confiável à inovação constante. Entende que eles querem ser tratados como pessoas, não como números numa planilha. Isso não é escalável, disse Carlos. Por que não? Porque relacionamento personalizado não é eficiente para operações grandes. Não é eficiente para operações grandes que assumem que grande significa despersonalizado, corrigiu o gerente. Mas pode ser eficiente para operações grandes que investem em sistemas de relacionamento. Como assim? Tecnologia para personalizar em escala, treinamento de equipe para valorizar relacionamento, processos flexíveis que permitem adaptação sem perder padronização core. Isis estava tomando notas freneticamente. Carlos estava tendo outro momento de crise existencial. No jantar, com possíveis parceiros locais, a situação se intensificou. A reunião estava marcada para as 7, mas às 7h30 ainda estavam conversando sobre família, política, futebol e tudo exceto negócios. Quando vamos falar sobre a parceria? Sussurrou Carlos para Isis. Acho que estamos falando sobre parceria, sussurrou ela de volta. Como? Eles estão contando anedotas sobre infância. Eles estão conhecendo a gente, estabelecendo confiança. Isso é perda de tempo, ou investimento em relacionamento. Quando finalmente começaram a discutir negócios às 9 da noite,
Isis percebeu que a conversa anterior não havia sido perda de tempo. Os parceiros agora conheciam Carlos e ela como pessoas, não apenas como representantes de uma empresa. Estavam mais dispostos a ser honestos sobre desafios locais, mais abertos sobre oportunidades específicas, mais colaborativos sobre soluções. Vocês paulistas sempre têm pressa, disse um dos parceiros rindo. Mas negócio bom precisa de tempo para crescer direito. Quanto tempo? Perguntou Carlos. O tempo que precisar. Melhor fazer direito devagar que errado rápido. No hotel mais tarde, Carlos se sentou pesadamente na poltrona do lobby. Isis, disse ele, acho que entendi. Entendeu o quê? Por que nossa estratégia original estava fadada ao fracasso? Como assim? A gente estava planejando fazer Recife funcionar como São Paulo, mas Recife não é São Paulo. E isso é problema? Só se você acha que São Paulo é universalmente superior. E você acha? Carlos riu sem humor. 3 dias atrás eu teria dito que sim. Agora acho que São Paulo é superior para fazer negócios em São Paulo. Mas para fazer negócios em Recife, talvez Recife seja superior. E o que isso significa para a nossa expansão? Significa que precisamos aprender a fazer negócios do jeito de Recife, não ensinar Recife a fazer negócios do jeito de São Paulo. Isso é uma mudança significativa de perspectiva. É uma mudança devastadora de perspectiva. Significa que tudo o que pensávamos que sabíamos sobre expansão estava errado. Não errado, corrigiu Isis. Incompleto. Qual a diferença? Errado seria se não funcionasse em lugar nenhum. Incompleto é quando funciona em alguns lugares, mas não em outros. Carlos a encarou. Como você está conseguindo ver isso com tanta clareza? Você tem ainda menos experiência que eu em negócios regionais. Talvez seja por isso. Não tenho anos de condicionamento me dizendo que existe apenas uma forma certa de fazer negócios. Ou talvez você seja apenas mais inteligente que eu. Ou talvez eu seja mais ignorante. Então faço perguntas que você já parou de fazer. Como? Como? Por que assumimos que nosso jeito é melhor? Por que acreditamos que eficiência é universal? Por que pensamos que diferenças culturais são obstáculos em vez de oportunidades? Carlos ficou em silêncio por um momento. Isis? Sim? Quando voltarmos para São Paulo, vamos ter que admitir para Theo que nossa pesquisa de campo mudou fundamentalmente nossa compreensão do projeto. E isso é problema? É se estivermos errados sobre estar errados. E se estivermos certos sobre estar errados? Então vamos ter que repensar praticamente tudo novamente. Carlos? Sim? Acho que isso é exatamente o que deveríamos estar fazendo. No voo de volta para São Paulo, Carlos passou 2 horas explicando para Isis como suas perspectivas sobre operações regionais haviam mudado. Isis passou 2 horas tentando não dizer, eu avisei. A questão, disse Carlos, é como comunicar isso para Roberto e Marcos sem parecer que estamos mudando de opinião a cada semana. Não estamos mudando de opinião, disse Isis. Estamos incorporando evidências novas. Qual a diferença? Mudar de opinião sugere que éramos frívolos antes. Incorporar evidências sugere que somos cientificamente rigorosos. E qual versão é verdadeira? Provavelmente um pouco dos dois. Quando chegaram ao escritório na segunda-feira, Theo os esperava com curiosidade evidente. E então? Perguntou ele. Como foi a expedição antropológica? Educativa, disse Carlos. Devastadoramente educativa. Como assim? Como em? Descobrimos que tudo o que assumíamos sobre fazer negócios em Recife estava baseado em premissas paulistas que não se aplicam. E isso é bom ou ruim? É necessário, disse Isis. E corrigível. Corrigível como? Recalibrando nossa estratégia baseada em entendimento real das dinâmicas locais em vez de projeções das dinâmicas da matriz. Em português claro, precisamos aprender a fazer negócios do jeito que funciona lá, não do jeito que funciona aqui, disse Carlos. E vocês acham que podem fazer isso? Acho que temos que fazer isso, disse Isis. A alternativa é fracassar de forma previsível. Além disso, disse Carlos, descobrimos que fracassar de forma previsível é exatamente o que nossa estratégia original faria. Mas agora sabemos por quê, disse Isis, e sabemos como evitar. Theo sorriu. Parece que a viagem valeu a pena. Valeu, concordou Carlos, mesmo que tenha destruído completamente minha confiança em tudo que pensava que sabia sobre a administração. Isso é bom, disse Theo. Como assim?
Confiança excessiva em conhecimento incompleto é perigosa. Humildade baseada em evidências é útil. Então agora temos que ser humildes sobre tudo? Não sobre tudo, disse Isis, sobre coisas que ainda não entendemos completamente. E quais são essas coisas? Aparentemente, disse Carlos suspirando, quase tudo relacionado à expansão regional. Bem-vindos ao mundo dos negócios complexos, disse Theo, rindo, onde cada resposta gera 3 perguntas novas. Isso é reconfortante ou aterrorizante? Perguntou Isis. Sim, disseram Theo e Carlos simultaneamente. E Isis percebeu que estava começando a entender como o mundo corporativo realmente funcionava, não com certezas absolutas, mas com incertezas inteligentemente navegadas. Isis descobriu que sucesso profissional vinha com complicações inesperadas. A primeira foi que pessoas começaram a tratá-la diferente. Helena agora a consultava sobre decisões. Roberto pedia sua opinião em reuniões. Carlos havia se tornado um aliado inesperado que citava suas análises em apresentações. A segunda complicação era que Theo havia começado a vê-la menos como funcionária e mais como algo que ela não conseguia definir exatamente. Começou com pequenas coisas. Ele começou a aparecer em sua mesa no final do dia, não para discutir trabalho, mas para perguntar como havia sido seu dia. Começou a incluí-la em almoços executivos que não tinham relação com projetos dela. Começou a fazer comentários sobre filmes que ela havia mencionado gostar, sugerindo casualmente que talvez devessem assistir juntos algum dia. Isis tentou ignorar esses sinais porque a alternativa era complicada demais para processar. Theo era seu chefe. Theo era rico. Theo era um herdeiro de império empresarial. Ela era uma garota que havia conseguido emprego roubando comida, mas ignorar ficava mais difícil a cada dia. Você vai trabalhar até tarde hoje? Perguntou Theo, aparecendo ao lado de sua mesa numa quinta-feira às 6 da tarde. Provavelmente. Estou terminando a análise de viabilidade para Salvador. Há quanto tempo você não sai para jantar em algum lugar que não seja a lanchonete da esquina? Isis parou de digitar. Por que você quer saber? Porque trabalho não é vida. E você tem trabalhado 60 horas por semana nas últimas 3 semanas. Gosto do trabalho. Eu sei. Mas você também precisa gostar de outras coisas. Gostar como? Como sair, conversar, relaxar. Lembrar que existe um mundo fora do escritório. Theo, jantar comigo amanhã? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Isis sentiu seu coração acelerar. Jantar de trabalho? Perguntou ela, esperando que a resposta fosse sim. Não, disse Theo. Jantar de 2 pessoas que gostam de conversar uma com a outra. Isso é uma boa ideia? Provavelmente não. Por que você está sugerindo então? Porque às vezes boas ideias são superestimadas. Isis o olhou, procurando sinais de que estava brincando ou testando sua reação profissional. Tudo o que viu foi sinceridade e uma vulnerabilidade que não havia visto antes. Eu não sei jantar em lugares caros, disse ela finalmente. Eu não convidei você para um lugar caro. Onde você convidou? Para um lugar onde fazem a melhor coxinha de São Paulo, segundo reviews no Google. Isis não conseguiu evitar sorrir. Você pesquisou reviews de coxinha? Pesquisei. E aparentemente o lugar também serve Guaraná Jesus, que você mencionou uma vez que sentia falta de Pernambuco. Você lembra disso? Lembro de muitas coisas que você diz. Por quê? Porque gosto de ouvir você falar. Gosto da forma como sua mente funciona. Gosto que você vê coisas que eu não vejo. Theo. E antes que pergunte se estou confundindo admiração profissional com interesse pessoal, não estou. Sei a diferença. E qual é a diferença? E qual é a diferença? Admiração profissional me faz querer trabalhar com você. Interesse pessoal me faz querer conhecer você fora do trabalho. Me faz querer saber como você era antes da Lacerda Empresas. Me faz querer entender o que te faz rir quando não está analisando dados. Isis sentiu uma mistura de pânico e emoção. E se isso complicar nossa relação de trabalho? Vai complicar, disse Theo honestamente. A questão é se vale a pena. E você acha que vale? Acho que descobrir vale a pena. Isis olhou ao redor do escritório. Algumas pessoas ainda estavam trabalhando, mas a maioria havia ido para casa. Helena estava organizando papéis em sua mesa, ocasionalmente lançando olhares curiosos na direção deles. Tudo bem, disse Isis.
Jantar amanhã. Sério? Sério, mas tenho condições. Quais? Se isso ficar estranho, voltamos a ser apenas chefe e funcionária. Sem drama, sem constrangimento. Combinado. E se outros funcionários descobrirem e começarem a tratar nossa relação profissional diferente, paramos imediatamente. Faz sentido. E você não pode me dar tratamento especial no trabalho por causa disso. Definir tratamento especial. Não pode concordar comigo em reuniões só porque estamos o que quer que estejamos fazendo. Não pode me proteger de críticas. Não pode me dar projetos melhores. Isso vai ser difícil. Por quê? Porque eu já concordo com você na maioria das reuniões porque suas ideias são boas. Já protejo você de críticas injustas porque é o que chefes devem fazer. E já dou projetos interessantes porque você é competente. Então, como vamos saber se você está sendo tendencioso? Não vamos. Vai ser um dos riscos. Isis considerou isso. Você realmente acha que vale a pena arriscar? Isis, há 2 meses você roubou meu sanduíche na rua. Desde então, você mudou fundamentalmente como nossa empresa pensa sobre expansão. Me fez questionar praticamente todas minhas premissas sobre negócios e me mostrou que inteligência pode vir de lugares completamente inesperados. E em algum lugar nesse processo, comecei a me apaixonar por quem você é. Não apenas como profissional, mas como pessoa. Theo. Então sim, acho que vale a pena arriscar. Na sexta-feira, Isis passou o dia inteiro alternando entre ansiedade e empolgação. Não tinha roupas adequadas para um encontro com o herdeiro de império empresarial, mesmo que fosse num lugar de coxinha. Não sabia como se comportar num contexto não profissional com alguém que havia sido apenas seu chefe até 24 horas atrás. Às 6 da tarde, Theo apareceu em sua mesa vestindo jeans e uma camisa casual. Parecia mais jovem, mais relaxado, mais acessível. Pronta? Perguntou ele. Não, disse Isis honestamente. Mas vamos mesmo assim. O lugar que Theo havia escolhido era uma botequim no centro da cidade. Pequeno, aconchegante e definitivamente não frequentado pela elite empresarial de São Paulo. Quando entraram, Isis se sentiu imediatamente mais à vontade. Como você encontrou este lugar? Perguntou ela enquanto se sentavam numa mesa de madeira marcada pelo tempo. Pesquisa, disse Theo. E talvez um pouco de ajuda da Helena. A Helena te ajudou a escolher um lugar para nosso encontro? Ela disse que você provavelmente ficaria desconfortável em qualquer lugar que tivesse mais de 2 opções de vinho. Ela não está errada. Ela também disse que você gosta de lugares onde pode ser você mesma. E como ela sabe isso? Porque observa você há 2 meses e porque é muito boa em entender pessoas. Eles pediram coxinhas, pastéis e 2 guaranás Jesus. Por 20 minutos, conversaram sobre trabalho, porque era território familiar. Depois, gradualmente, a conversa derivou para territórios mais pessoais. Como era sua vida antes da Lacerda? Perguntou Theo. Caótica, disse Isis. Trabalhava em qualquer emprego que conseguisse, tentava economizar dinheiro, assistia YouTube para aprender coisas que não podia pagar para estudar formalmente. Você sentiu falta disso? De que parte? Da simplicidade, menos responsabilidade, menos pressão, às vezes, mas também sentia falta de propósito, de sentir que estava fazendo algo que importava. E agora sente que está fazendo algo que importa? Sinto que estou aprendendo a fazer algo que importa. É diferente. Como assim? Quando trabalhava em empregos aleatórios, eu sabia que não estava usando meu potencial, mas não sabia qual era meu potencial. Agora estou descobrindo o que posso fazer quando tenho oportunidade real. E o que descobriu? Que gosto de resolver problemas complexos. Gosto de entender por que as coisas funcionam ou não funcionam. Gosto de fazer perguntas que ninguém mais está fazendo. E quanto a mim? Perguntou Theo. O que descobriu sobre mim fora do contexto profissional? Isis o estudou. Sem o terno, sem a autoridade automática do escritório, ele parecia mais humano, mais real. Descobri que você é mais inseguro do que parece, disse ela. Como assim? No escritório você sempre parece ter certeza sobre tudo, mas aqui você fica mexendo no guardanapo quando está nervoso. Você faz perguntas sobre si mesmo como se não tivesse certeza das respostas. E isso é bom ou ruim? É humano. Gosto mais da versão humana. Por quê? Porque a versão do escritório às vezes me intimida. Essa versão me faz querer conhecer você melhor.
Eles passaram as próximas 2 horas conversando sobre suas famílias, seus medos, seus sonhos, que não tinham relação com o trabalho. Isis descobriu que Theo tocava violão, mal segundo ele, que tinha medo de altura, irônico para alguém que trabalhava no 30º andar, e que às vezes se sentia sobrecarregado pela expectativa de manter o sucesso da empresa familiar. É muita pressão, admitiu ele. Meu pai construiu isso do zero. Meu avô expandiu para o que é hoje. Eu herdei algo já bem-sucedido e fico aterrorizado de ser o primeiro a estragar tudo. É por isso que valoriza tanto honestidade? Perguntou Isis. Provavelmente. É difícil tomar boas decisões quando todo mundo te diz apenas o que acha que você quer ouvir. E é por isso que me contratou? Contratei você porque estava desesperado por perspectiva real, disse Theo. Continuo trabalhando com você porque sua perspectiva é sempre interessante. Estou aqui hoje porque gosto de quem você é quando não está tentando impressionar ninguém. Quem sou quando não estou tentando impressionar ninguém? Curiosa, engraçada, incrivelmente inteligente, mas sem arrogância. Honest about what you don't know. Excited about learning new things. Isso é atraente. É irresistível. Quando saíram do botequim às 10 da noite, Isis se sentiu como se conhecesse Theo pela primeira vez. Não o CEO, não o chefe, mas a pessoa que escolhia lugares simples para jantar e ficava nervoso quando gostava de alguém. Posso te dar uma carona para casa? Perguntou ele. Moro longe e você provavelmente mora na direção oposta. Não me importo. Theo, posso perguntar uma coisa? Sempre. Porque eu, quer dizer, você deve conhecer muitas mulheres interessantes, mulheres do seu círculo social, com backgrounds similares. Conheço, disse Theo, e a maioria delas me entedia. Por quê? Porque elas me dizem o que acham que quero ouvir, porque querem impressionar em vez de conectar, porque tratam o interesse romântico como transação comercial. E eu não faço isso. Você me roubou e depois me disse que estava errado sobre estratégia empresarial. Se você quisesse impressionar, essa não seria a abordagem. Isis riu. Quando você coloca assim, parece que tenho uma estratégia terrível de relacionamento. Ou uma estratégia honesta de relacionamento. E qual você prefere? Sempre honesta. Durante o trajeto para a casa de Isis, eles ficaram principalmente em silêncio confortável. Quando Theo parou em frente ao prédio dela, Isis hesitou antes de sair do carro. E agora? Perguntou ela. Agora vemos se conseguimos equilibrar interesse pessoal com profissionalismo. E se não conseguirmos? Então, aprendemos algo importante sobre nós mesmos. Isso não é uma resposta muito reasseguradora. Não é suposto ser reasseguradora. É suposto ser honesta. Isis sorriu. Theo? Sim. Obrigada pelo jantar. Foi esclarecedor. Esclarecedor como? Como em... Descobri que gosto de você ainda mais quando você não está tentando ser impressionante. E isso é bom ou problemático? Provavelmente os dois, disse Isis, ecoando uma frase que havia se tornado tema recorrente entre eles. Quando chegou ao apartamento, Isis se sentou na cama e tentou processar a noite. Tinha se divertido. Tinha se sentido à vontade. Tinha descoberto que Theo era mais complexo e mais vulnerável do que aparentava no trabalho. Também havia descoberto que estava se apaixonando por ele, o que era simultaneamente emocionante e aterrorizante. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Obrigado pela noite. Durma bem. Vejo você segunda-feira. Theo. Ela digitou e apagou 5 respostas diferentes antes de escrever. Obrigada por me mostrar quem você é além do trabalho. Até segunda. Enquanto se preparava para dormir, Isis refletiu sobre como sua vida havia mudado em 2 meses. De desempregada roubando comida, a consultora estratégica saindo para jantar com o CEO. Era como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. A questão era, essa outra pessoa sabia o que estava fazendo? Especialmente quando se tratava de navegar relacionamentos complicados com chefes bonitos e vulneráveis. Descobriremos segunda-feira, murmurou para si mesma, e tentou não pensar muito sobre o que isso significava. 6 meses depois do jantar de coxinha, Isis estava numa sala de reunião em Salvador, observando Roberto apresentar resultados da primeira expansão regional da Lacerda Empresas. Os números eram melhores que as projeções mais otimistas. 97% de satisfação do cliente, disse Roberto com orgulho evidente na voz. Margem de lucro 23% acima da meta.
e 0 pedidos de transferência de funcionários locais de volta para São Paulo. O que significa que eles estão felizes onde estão, traduziu Carlos. O que significa que entendemos corretamente como fazer negócios aqui, corrigiu Isis. O que significa, disse Theo sorrindo, que nossa consultora de YouTube estava certa sobre praticamente tudo. Marcos, que havia se tornado um convertido entusiástico da metodologia de Isis, depois que os primeiros resultados começaram a chegar, acenou com uma pasta. Temos 3 outras regiões pedindo para acelerar implementação baseada no modelo de Salvador. Aceleração responsável, enfatizou Isis. 6 meses de pesquisa por região, não menos. Você virou conservadora, brincou Carlos. Virei cientificamente rigorosa. Há uma diferença. A reunião terminou com todos visivelmente satisfeitos. Quando os outros saíram, Theo se virou para Isis. E então, como se sente sendo responsável pelo maior sucesso de expansão da história da empresa? Como se tivesse muita sorte, disse Isis honestamente. Sorte não explica resultados consistentes. Não, mas explica a oportunidade de demonstrar competência. Isis, disse Theo fechando a porta da sala de reunião, preciso te contar uma coisa. Boa ou ruim? Boa, acho, espero. Muito específico. O Conselho de Administração aprovou expansão para a Argentina baseada em nossos resultados aqui. E eles querem que você lidere o projeto. Isis sentou pesadamente numa cadeira. Liderar como? Como diretora de expansão internacional. Cargo novo, criado especificamente baseado no que você desenvolveu aqui. Theo, antes que pergunte se é nepotismo porque estamos namorando, não é? A decisão foi unânime do Conselho. Roberto defendeu você. Carlos defendeu você. Marcos disse literalmente que seria incompetência não promover você. E você? Eu me abstive da votação para evitar conflito de interesse. E se eu disser não? Então dizemos não. Mas posso perguntar por quê? Isis considerou a pergunta. 6 meses atrás, a oferta seria incompreensível. Agora, era apenas aterrorizante. Argentina é outro país, outra cultura, outras regulamentações, outros desafios. Sim, eu não sei nada sobre fazer negócios na Argentina. Não sabia nada sobre fazer negócios no Nordeste. Funcionou. E se eu falhar espetacularmente? E se você tiver sucesso espetacular? As 2 opções são assustadoras. Por que sucesso é assustador? Porque significa que vou ter que continuar sendo competente, e toda vez que sou competente, me dão mais responsabilidade. Theo riu. Esse é literalmente como carreiras funcionam. Carreiras normais, talvez. Minha carreira começou com roubo de comida. E agora está continuando com competência demonstrada. A origem não define o futuro. Isis olhou pela janela para Salvador, se estendendo abaixo deles. 6 meses atrás, ver uma cidade de escritório de vidro e aço a deixava intimidada. Agora, via oportunidades e desafios que gostaria de entender melhor. Posso fazer uma contraproposta? Perguntou ela. Claro. Aceito o cargo se você vier comigo para Buenos Aires para a fase de pesquisa inicial. Por quê? Porque ainda aprendo melhor quando trabalho com você. E porque a Argentina vai ser complicado demais para navegar sozinha. E por quê? E porque gosto de trabalhar com você. E gosto de viajar com você. E gosto de resolver problemas complexos com você. Isso soa suspeito como misturar vida pessoal e profissional. É exatamente misturar vida pessoal e profissional. Achei que você era contra isso. Era. Depois descobri que nós 2 trabalhamos melhor quando somos honestos sobre quem somos pessoalmente. E quem somos pessoalmente? 2 pessoas que se completam bem profissionalmente e se gostam muito pessoalmente. Muito romântico. Muito prático. Isis? Sim, aceito sua contraproposta. Sério, sério. Mas tenho uma condição. Qual? Quando estivermos em Buenos Aires, quero jantar com você pelo menos uma vez sem falar de trabalho. Sobre o que vamos falar? Sobre como 2 pessoas que começaram com um sanduíche roubado chegaram a planejar expansão internacional juntas. Essa é uma história interessante. É uma história inacreditável. 3 meses depois, Isis estava num café em Buenos Aires, revisando pesquisas sobre mercado argentino enquanto esperava Theo voltar de uma reunião com reguladores locais. Seu espanhol estava melhorando rapidamente, sua compreensão sobre diferenças culturais entre Brasil e Argentina estava se aprofundando.
e sua confiança sobre liderar projetos internacionais estava crescendo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Helena. Artigo sobre vocês dois saiu na revista Exame hoje. Estão chamando Isis de a consultora que revolucionou a expansão empresarial no Brasil. Theo está sendo creditado como visionário que reconheceu talento não convencional. Vocês viraram case study. Isis riu e digitou de volta. Eles sabem que começou com roubo de sanduíche? Essa parte não está no artigo, mas deveria estar. Quando Theo chegou ao café, encontrou Isis rindo do telefone. Notícias boa? Perguntou ele sentando ao lado dela. Aparentemente somos um case study sobre inovação em gestão de talentos. E isso é engraçado por quê? Porque eles não sabem que inovação em gestão de talentos foi você me contratar depois que roubei seu almoço. Tecnicamente foi eu te contratar porque você deu feedback honesto sobre problemas empresariais, depois de roubar seu almoço. Detalhe menor. Theo, sim, posso confessar uma coisa? Sempre. Às vezes ainda não acredito que isso é minha vida. Que parte especificamente? A parte onde tenho um trabalho que amo, responsabilidades que me desafiam, um namorado que me entende e projetos que realmente fazem diferença. E qual parte é mais difícil de acreditar? Que comecei tudo sendo honesta sobre quem eu era, em vez de fingir ser quem achava que deveria ser. E qual é a lição? Que autenticidade é mais valiosa que perfeição, que competência e caráter são mais importantes que pedigree, que às vezes roubar um sanduíche pode mudar sua vida inteira? Theo riu. Essa última é muito específica para ser uma lição universal, mas pode ser uma lição pessoal. Qual lição pessoal? Que correr riscos vale a pena quando você não tem nada a perder, e continua valendo a pena quando você tem tudo a ganhar. Como Buenos Aires. Como Buenos Aires. Como aceitar responsabilidade internacional. Como admitir que estou apaixonada por você. Você está apaixonada por mim? Estou. É problemático? Só se você considera problemático eu estar apaixonado por você também. Há quanto tempo? Desde que você questionou 3 diretores numa reunião depois de uma semana de trabalho e saiu com mais responsabilidades. Essa foi sua confirmação? Essa foi quando soube que você era corajosa o suficiente para qualquer coisa, incluindo o relacionamento complicado com o CEO. E quando você me disse, estou dizendo agora, em Buenos Aires, num café onde você está pesquisando estratégia internacional. Isso é muito típico de nós. Misturar declarações românticas com discussões profissionais, ser autênticos sobre quem somos em vez de representar quem achamos que deveríamos ser. E quem somos? 2 pessoas competentes que se gostam muito e trabalham bem juntas. E qual é o plano agora? Continuar sendo competentes, continuar nos gostando, continuar trabalhando bem juntos. E expandir para a Argentina. E expandir para a Argentina, sem garantias de sucesso. Com metodologia sólida e parceria forte. Isso é suficiente? Sempre foi suficiente. Isis, sim, obrigado por roubar meu sanduíche. Obrigada por não chamar a polícia. Obrigado por mudar completamente como penso sobre negócios. Obrigada por me dar chance de descobrir do que sou capaz. Obrigado por ser você mesma sempre. Obrigada por gostar de quem eu sou. E agora? Agora terminamos a pesquisa, implementamos a expansão e vemos o que acontece em seguida. E depois da Argentina? Depois da Argentina tem Chile. Depois do Chile tem México. Depois do México tem o mundo inteiro, ou pelo menos as partes do mundo onde nosso modelo funciona. E se não funcionar em algum lugar, então aprendemos por que não funciona e adaptamos. Como sempre, como sempre. Naquela noite no hotel, Isis estava na varanda olhando para Buenos Aires e pensando em como sua vida havia mudado. 2 anos atrás, estava desempregada e comendo pão seco. Agora estava planejando expansão internacional de uma das maiores empresas do Brasil. Theo a encontrou na varanda. Em que está pensando? Perguntou ele. Em trajetórias improváveis. Como? Como uma pessoa vai de ladra de sanduíche a executiva internacional? Através de competência, trabalho duro e muita sorte. E honestidade. E honestidade. E coragem para ser quem realmente é. E coragem para correr riscos. E ter um chefe que valoriza a perspectiva honesta mais que conformidade. E ter uma funcionária que dá perspectiva honesta mesmo quando é inconveniente. Isis se virou para olhar para ele. Theo, sim? Você acha que teríamos nos encontrado de outra forma?
Se eu não tivesse roubado seu sanduíche? Provavelmente não. Nossos mundos não se cruzavam naturalmente. E isso te incomoda? Que tudo dependeu de um momento aleatório? Me incomoda que você estava numa situação onde precisava roubar comida. Não me incomoda que foi assim que nos conhecemos. Por quê? Porque mostra que você resolve problemas de forma criativa quando está desesperada. E essa é uma habilidade muito útil em negócios internacionais. Você consegue transformar qualquer coisa em qualidade profissional. Você consegue encontrar oportunidade em qualquer desafio. É por isso que funcionamos bem juntos? É uma das razões. Quais são as outras? Você me faz ser mais honesto. Eu te faço ser mais confiante. Você questiona minhas premissas. Eu apoio suas ideias. Você vê problemas que eu não vejo. Eu tenho recursos para implementar soluções que você desenvolve. Somos complementares. Somos uma equipe. Profissionalmente e pessoalmente. As duas coisas ao mesmo tempo. Isso deveria ser complicado. É complicado, mas também é natural. Como Buenos Aires vai ser? Vai ser trabalho, vai ser desafio, vai ser aprendizado. E quanto a nós vamos ser nós, apenas numa cidade diferente. Isso é suficiente? Sempre foi suficiente. Enquanto ficavam na varanda olhando para uma cidade que representava o próximo capítulo de suas vidas, Isis refletiu sobre how unlikely success sometimes begins with desperate measures. Um sanduíche roubado havia se tornado uma carreira internacional. Uma conversa honesta havia se tornado um relacionamento sólido. Uma chance arriscada havia se tornado uma parceria que funcionava em todos os níveis. Theo? Sim? Independente do que acontecer em Buenos Aires, ou no Chile, ou no México, ou em qualquer lugar que formos depois. Sim? Obrigada por me mostrar que merecemos coisas boas, mesmo quando não sabemos como chegamos até elas. Obrigada por me mostrar que honestidade é mais valiosa que qualquer estratégia empresarial. E agora? Agora vamos para dentro e planejamos como conquistar a Argentina. Juntos? Sempre juntos. E enquanto entravam no hotel, Isis pensou que algumas histórias realmente terminam com final feliz. Não porque tudo fica perfeito, mas porque as pessoas encontram formas de ser felizes com imperfeições interessantes. 2 anos depois, quando a Lacerda Empresas estava operando com sucesso em 5 países sul-americanos e Isis havia se tornado a diretora de expansão internacional mais jovem da história corporativa brasileira, ela ainda guardava o wrapper do sanduíche que havia roubado em sua mesa. Não como lembrança romântica, mas como lembrete de que grandes mudanças às vezes começam com pequenos atos de coragem. E que às vezes, quando você está desesperado o suficiente para quebrar suas próprias regras, descobre que suas regras estavam limitando você desnecessariamente. Ainda está pensando naquele sanduíche? Perguntou Theo, encontrando-a olhando para a embalagem numa tarde qualquer. Ainda pensando em como chegamos aqui, corrigiu Isis. Algum arrependimento? Só que demorei tanto para perceber que era capaz de mais do que pensava. E agora? Agora estou curiosa para saber o que mais sou capaz de descobrir. Juntos? Sempre juntos. E se você pedisse para Isis explicar como roubar um sanduíche pode mudar uma vida inteira, ela diria que não foi sobre o sanduíche, foi sobre a coragem de ser honesta, sobre quem ela realmente era, mesmo quando, especialmente quando, essa honestidade era inconveniente. Às vezes, ela ainda não conseguia acreditar que isso era sua vida real. Mas toda vez que duvidava, olhava para o invólucro do sanduíche e lembrava: grandes coisas podem começar com atos pequenos de específicos, e que às vezes ser realmente você mesmo é a estratégia mais radical de todas.